Quando Amália empurrou a porta da casa herdada, o silêncio fez corpo. Num corredor de tábuas gastas, havia um quarto fechado desde o enterro da tia. Ninguém da rua tinha a chave. Mesmo assim, do vão por baixo da porta saía um cheiro conhecido, o cheiro do seu nome. Você abriria. Antes de continuar, deixa o like e se inscreve no O Dossiê do Tempo. Me conta nos comentários de qual cidade você assiste. É assim que essa história atravessa estradas. Fica comigo até o final. O desfecho desta viúva em Vila Boa, 1884, tem um detalhe que pouca gente percebe na primeira vez. Amália tinha 29 anos e um luto que não cabia na mala de couro. Viúva fazia 6 meses. Chegou a Vila Boa numa tarde de poeira fina, quando o sino da matriz soava às 4 e a sombra da serra deitava sobre os telhados baixos. Viera por causa de uma carta do escrivão. A casa da tia Bernarda, falecida, ficara em seu nome por disposição última. Para não perder o direito, precisava tomar posse efetiva em 30 dias. Trouxe um rosário, 2 vestidos e o retrato amarelado do marido, Joaquim, o tropeiro que a estrada levou sem devolver. Na rua de barro e pedra, vizinhos olharam de rabo de olho. Dona Piedade, que sabia de tudo, o sacristão Elias, que anotava a hora de cada coisa, um rapaz chamado Ildefonso, parente por parte de alguém, que cruzou com ela sem baixar o chapéu. A casa, simples, tinha varanda de madeira, 2 janelas de guilhotina, cozinha com fogão de lenha e um quintal de limoeiro encrespado. No corredor, 3 portas, sala, alcova e o quarto fechado. Corrente por fora, ferrugem velha. Bernarda fora parca de conversas. Dizia, quando viva, que aquele quarto guardava coisa que era de papel, não de gente. Amália passou a mão no cadeado e sentiu o metal frio. Do vão baixo escapava um cheiro nítido, anil, arruda e qualquer coisa que lhe lembrava o lençol enxuto da infância, quando a mãe passava o ferro sobre um pano, com o seu nome bordado em ponto atrás. Ninguém mais no mundo chamava Amália por aquele diminutivo costurado, mas o cheiro chamou. E ficou. O escrivão a recebeu na mesa comprida do cartório, onde os livros tinham lombadas, como espinha de peixe. Posse a pisar, dormir e acender fogo, explicou. E assinar aqui, aqui e aqui? Assinou trêmula, caligrafia aprendida com o padre. Ele empurrou uma chave com dente gasto, da porta da frente, do quarto fechado. Nem eu. Saiu do cartório com um amontoado de olhares no caminho. Dona Piedade esperava apoiada no batente da venda. Menina, tua tia era boa, mas calada. O quarto nunca abriu. Diziam que guardava papel de família. Diziam muita coisa. Amália perguntou se alguém tinha chave. Piedade fez que não e apontou o sacristão. Se chave há, Elias sabe de ferrolho e segredo. Elias examinou o cadeado no fim da tarde. Isso aqui não abre com jeito. Abre com respeito. Sorriu de canto. Deixa a noite passar. Amanhã de manhã eu trago ferramenta fina. Amália concordou e à noite acendeu fogo. Na cozinha, o estalo da lenha ecoou como conversa interrompida. O gato do vizinho apareceu na soleira, olhou para dentro e não entrou. Vento nenhum, mesmo assim, a chama baixou de uma vez, como se alguém soprasse, e o cheiro do corredor se ergueu de novo, tomando a casa. Anil, arruda, pano limpo. Memória. Dormiu mal. Na rede armada na sala. Sonhou com o marido, não no corpo de antes, mas numa sombra de chapéu e lã, parado na beira da estrada, apontando sem voz para um lugar que não era aqui. Acordou com a aurora e a certeza de que precisava abrir a porta. Café preto, pão de ontem e o retrato de Joaquim sobre a mesa virado para o quarto. Elias veio com chaveiros e paciência. Antes, disse, tirando do bolso um papel. A tia Bernarda me deixou isso quando adoeceu. Mandou entregar a você quando chegasse. Eu esperei você chegar. Era um bilhete de letra miúda. Não force. A madeira entende palavra mansa. E não entre sozinha. Amália sentiu a nuca arrepiar. Eu entro, respondeu, mas com o senhor aqui.
Enquanto Elias lubrificava o ferrolho com uma gota de óleo e oração, Ildefonso parou no portão. "Parente é quem cuida", falou alto demais. "Se a senhora precisar, eu tomo conta da casa." "Melhor vender." "Casa velha dá gasto." Amália agradeceu sem abrir conversa. O rapaz ficou olhando o cadeado como quem olha gole de cachaça que não bebeu e foi embora deixando poeira e mau agouro. O primeiro dente do cadeado cedeu com um tec. O segundo, resistente, precisou de um toque de lima. "Mais um e a corrente cai", murmurou Elias. "Mas olha o cheiro!" Ambos pararam. Anil, arruda, pano quente. O corredor parecia uma lavanderia antiga à sombra, com sol de lembrança. Amália encostou a testa na madeira. "Mamãe", pensou sem querer e recuou como se tivesse dito em voz alta. A corrente tombou. Elias fez o sinal da cruz, pegou a maçaneta e, sem girar, encostou o ouvido na madeira. Nada. Abriu 2 dedos de fresta. Ar frio. Poeira que, em vez de subir, caiu mansa como farinha. "Entre devagar, menina." Ela entrou. O quarto era estreito, com janela fechada por dentro. Uma cama de ferro, sem colchão. Uma cômoda baixa com tampo lascado. Na parede, nenhum quadro. No canto, um baú preto de couro batido, com 2 tiras de metal e fecho de pino. Sobre a cômoda, um pano dobrado de anil, limpo demais para tanto tempo, e um carretel de linha azul. "Parece que alguém lavou ontem", disse Elias desconfiado. Amália tocou o pano. Seco, frio. Levou aos olhos, ponto atrás, o mesmo ponto que a mãe ensinou, e num canto, bordado em azul, 2 letras miúdas que só ela reconheceria. AM. Como sua mãe, Ana Magalhães, marcava peças de enxoval para não se perderem no rio da vila onde moraram. "Como isso veio parar aqui?", sussurrou. A tia Bernarda, irmã de sua mãe, viera para Vila Boa quando Amália ainda era criança. As 2 brigaram por causa de herança de uns panos e um pedaço de chão. A mãe morreu antes de fazer as pazes. Bernarda, ao que diziam, nunca mais recebeu parente. "Então, por que o pano da mãe no quarto fechado?" Elias tentou a janela. Pregos antigos, madeira dura. "Não abre de dentro", constatou. "Fecha para fora, mas por onde?" Amália ajoelhou-se diante do baú. O fecho não tinha cadeado. Era um pino atravessado por uma ranhura, como as trancas de cocheira. Puxou. O pino saiu leve, como quem já esperava ser tocado por aquela mão. Dentro do baú, arrumados com cuidado, havia 3 coisas. Um travesseiro sem fronha, um caderno de capa de papelão e um saquinho de pano amarrado com tira de couro. O cheiro veio inteiro, como se estivesse guardado ali dentro. Anil, arruda e o sabão que sua mãe fazia quando podia, sabão de cinza e gordura, batido com colher de pau. O coração de Amália bateu miúdo. Abriu o saquinho primeiro. Dentro, botões de osso, uma agulha enferrujada e uma medalha de Nossa Senhora com a borda gasta. O medalhão, igual ao que a mãe usava pendurado na moldura do espelho. "Amália", suspirou Elias, como quem pede licença. O caderno. O caderno tinha folhas amareladas por tempo e umidade. A capa trazia uma data, 1874. Amália abriu na primeira página. A letra era a da mãe. "Para minha irmã Bernarda, se um dia a Amália voltar, dá-lhe o quarto limpo e..." Esse caderno. O que ficou por dizer, eu disse aqui. As letras tremiam, mas eram firmes o suficiente para cravar um século. Amália levou a mão à boca. O quarto fechado da tia era, na verdade, um lugar preparado pela mãe. 10 anos antes de morrer, tinha deixado ali um caderno para a filha que talvez um dia voltasse. E voltou. Elias desviou o olhar respeitoso. Do corredor, um passo sem dono riscou a tábua, como aviso. Ela folheou 2 páginas e viu seu nome escrito inteiro, 3 vezes em linhas, separadas com o diminutivo do bordado no pano, Malinha. Ninguém a chamava assim desde a beira do rio. Como esse caderno chegou? Quem abriu e limpou este quarto depois da morte da tia? O cheiro de anil pareceu responder, subindo pelas paredes. Do lado de fora, alguém bateu palmas longas. Ildefonso. Então, abriu
A voz entrou como vento ruim. Elias fez menção de fechar a porta, mas Amália ficou de pé, o caderno no colo, e disse: "Não vendemos nada." O rapaz riu curto. "A senhora mal chegou. A cidade é pequena. Às vezes, o que é de papel não segura o que é de gente." Ele se foi, lento, lançando o último olhar para o batente. Amália respirou fundo e, com o dedo marcando a página do caderno, virou-se para a cômoda. Na gaveta de cima, um barulho de metal tocando madeira. Abriu uma chave, pequena, escurecida. No cabo, gravadas com objeto pontudo, 2 letras que ela também conhecia: AM. "É do quê?" perguntou Elias baixinho. Amália ergueu a chave à altura do rosto. A luz que entrava pela fresta desenhou um brilho curto. "Do que falta abrir", respondeu. E só então percebeu, acima do batente, um corte quadrado na parede, um alçapão do tamanho de um livro, sem puxador. A chave cabia ali. Mas o que estaria por trás da parede de um quarto que ficara fechado 10 anos? Não, e o que esse cheiro queria que ela lembrasse? O alçapão tinha o tamanho de um livro, a chave, o tamanho de um segredo. Amália subiu numa cadeira, tateou o corte quadrado acima do batente e encaixou o metal escurecido. Girou devagar. Um clique seco estalou por dentro da parede, como se um nó antigo tivesse aprendido a desatar sozinho. O tampo cedeu 1 palmo. Dentro, um embrulho de papel pardo amarrado com linha azul. Colocou o pacote sobre a cômoda. Elias recuou um passo, deixando espaço para o ar passar, como manda o costume, diante de coisa que foi guardada com palavra. O nó da linha se abriu sem resistência. No interior, 3 itens protegidos por folhas de jornal velho. Um termo particular escrito à mão, com o nome de Bernarda e uma cláusula clara. "Após meu falecimento, a casa da Rua do Rosário passa a sobrinha Amália Magalhães de Tal." 2, uma carta da própria mãe, Ana, instruindo entregar o quarto limpo à filha. 3, uma folha de assinaturas com 2 testemunhas: Elias P., sacristão, e Piedade das Dores, vizinha. Todas datadas de 1874. "Isso..." Elias levou o dedo ao próprio nome, surpreso. "Ela me chamou no dia da extrema-unção. Fez eu assinar prometendo silêncio e entrega no tempo certo." "O tempo certo é hoje", disse Amália, mais para si do que para ele. Havia, porém, um defeito no termo. Faltava a firma do escrivão. O documento valia como intenção, como palavra, mas sem registro público poderia ser contestável. Exatamente o tipo de brecha onde gente como Ildefonso enfiava o pé. A carta da mãe reforçava: "Toma posse acendendo fogo e dormindo. Depois, registra. Se vierem com papel, lembra, quem tem prova de afeto também tem prova de posse." Era jeito antigo de falar do que o escrivão traduzira em regra. Posse é pisar, dormir, acender. "O cartório abre às 9, avisou Elias. "Mas eu não sei se o escrivão vai ajudar. Muita gente tem interesse em que casa boa mude de mão depressa." Amália respirou o cheiro de anil que ainda subia do pano bordado com AM. A mesma marca que brilhava no cabo da chave. O quarto, fechado por tantos anos, fora arrumado para ela. Havia método naquele carinho atrasado. No portão, palmas insistentes rasgaram a manhã. Ildefonso surgiu com um papel timbrado e 2 homens atrás, chapéu baixo, cara de quem carrega recado ruim. "Desculpe a hora", falou alto. "Chegou da capital um crédito vencido com o nome da tia Bernarda. Dívida é coisa que puxa a parede se a gente não paga. A senhora pode me vender a casa por preço de ajuda. Eu resolvo a papelada para livrar seu nome." E puxou do bolso uma folha com números e um carimbo torto. Ninguém ali tinha como verificar na mesma hora. Era a primeira armadilha. "Se tem dívida, a gente precisa ver com o escrivão", respondeu Amália, firme. "E com o padre, se os papéis são de verdade. A casa tem documento e testemunha." Ildefonso olhou por cima do ombro dela e viu Elias. Sorriso fino. "Testemunha vira lembrança. Papel é que fica", disse, batendo com o dedo no timbre. "A senhora está sozinha." "Não", retrucou Amália. "Não estou." Dona Piedade, que ouvira as palmas, já estava na beira da rua, braços cruzados, o
lenço amarrado na cabeça como quem segura o vento. Viu o papel de Ildefonso, torceu o nariz e disse: "No meu tempo, quem grita muito está com a razão no sovaco, não no papel." A provocação trouxe consequência. Ildefonso guardou o papel devagar e ameaçou com doçura: "Município, eu volto às 2. Se até lá não houver registro, trago um oficial. É pena quando uma viúva precisa sair com pressa." Foram-se os 3. Ficou a poeira e uma escolha que não dava para adiar. "A gente registra hoje", disse Amália. "Como que tem? E com quem tem nome neste papel?" Elias assentiu. Piedade apertou o braço de Amália e falou baixinho: "Traga o caderno. Tua mãe escreveu para você. O cartório precisa ouvir quem não pode mais falar." Saíram os 3, levando o termo, a carta e o caderno. Na esquina, o sino da matriz marcou as 9. O escrivão ainda não tinha chegado. Uma fila de 2 pessoas, uma porta entreaberta e a sensação de que o relógio gostava de segurar a gente pelo punho quando mais precisava. O escrivão entrou como entra quem conhece a Casa das Letras, chave virada sem olhar, chapéu no cabide, pena no tinteiro antes do bom dia. Viu Piedade, viu Elias e por fim olhou para Amália como quem tenta localizar. Lembrança antiga. "Nome?" perguntou seco. "Amália Magalhães", ela disse. "E da família de Ana e Bernarda?" O escrivão puxou um livro grosso e assinalou datas. A tia tinha feito um rascunho de doação. Sem firma reconhecida, não foi a registro. E morreu. "Tem gente de olho na casa. A senhora chegou ontem. As ruas por aqui falam muito." O Malha pousou sobre a mesa o termo com as assinaturas, a carta da mãe e o caderno. O homem leu em silêncio, os olhos correndo atrás das linhas como se descessem. "Barranco." Parou onde estava escrito de próprio punho de Ana: "Se a porta te reconhecer pelo cheiro de anil e arruda, é porque você voltou. Entra. Eu fiz o possível." "Ah, cheiro?" O escrivão ergueu a sobrancelha. "Minha mãe lavava minhas coisas com anil e um maço de arruda na bacia. Dizia que assim o nome da gente grudava melhor no pano. Eu senti esse cheiro pela fresta de um quarto fechado há 10 anos. E achei isso." Mostrou a chave gravada AM. "E com todo o alçapão." O escrivão não sorriu, mas a pena parou de ranger. Abriu outra gaveta. Tirou um livro velho amarrado com barbante. Dentro, uma página solta, com a caligrafia que Amália reconheceu, a da mãe. E, abaixo, 2 reconhecimentos de firma feitos na venda de Piedade, que também tinha mesa de escrever e carimbo emprestado da Câmara em dia de eleição. Era pouca coisa, mas era coisa. "O problema", disse o escrivão, "é que algumas gentes querem que a cidade corra mais depressa que o registro. Ildefonso esteve aqui ontem. Falou de dívida. Mostrou o papel. Papel que não bate com o livro de entradas. Falta carimbo certo, falta rubrica." E olhou para Elias. O senhor confirma sua testemunha?" "Confirmo." "Eu assinei e vi Dona Bernarda querendo que a casa fosse da sobrinha." "E a senhora, Dona Piedade?" "Eu guardei o carimbo no dia, porque homem que promete voltar amanhã, às vezes não volta." O escrivão soprou devagar, como quem tenta apagar velas sem vento. "Precisamos lavrar agora um termo de posse com base no que há, o escrito de 74, a carta, as assinaturas e a prova de uso, dormir e acender. Eu levarei ao juiz de paz. É arriscado sem um inventário completo, mas tem fundamento. O que não podemos é deixar a rua decidir por vocês." "Lavrou?" Fez Amália assinar. Piedade e Elias assinaram como testemunhas. No fim da leitura, o escrivão disse: "Isso não impedirá tentativa de despejo por dívida. Ele voltará. Tragam gente. Quando o papel é pouco, a praça ouvir melhor." Saíram com o termo provisório e um carimbo limpo. De volta à casa, Amália prendeu o documento por dentro da saia, junto ao corpo. O cheiro de anil a seguiu pelo corredor, como se o quarto respirasse uma calma que ainda não existia. Às 2, Ildefonso apareceu pontual, e com ele não um oficial, mas 2 homens, de braços cruzados e mais uma pessoa que ela não esperava, o padre. "A senhora teve seu momento no cartório", disse Ildefonso. "Agora é meu." "A dívida?"
O livro não registra dívida com teu carimbo, cortou Piedade a queima-roupa. O padre ergueu a mão. Vamos fazer como gente de lugar pequeno. Porta aberta, todo mundo ouve. Quem fala baixo fala 2 vezes. Amália abriu a sala. O retrato de Joaquim, o fogão apagado, o caderno da mãe sobre a mesa. Ildefonso desenrolou seu papel. O padre pediu o termo recém-lavrado. Elias ficou ao lado da janela. Piedade na soleira. O vento atravessou a casa com um cheiro de chuva que não vinha do céu. Vinha do pano dobrado na cômoda. O padre leu ambos os papéis. O do rapaz tinha números que descansavam onde deviam incomodar. O carimbo era torto. A rubrica, sem o fio final que todo escrivão conhece. Isso aqui não se sustenta, sentenciou, devolvendo o papel ao rapaz. Se tem dívida, traga o livro certo. Hoje não tem. Ildefonso fingiu não ouvir. Fez menção de avançar para o corredor. A corrente tirada, o quarto finalmente aberto. Ali não, disse Amália. Quarto fechado por 10 anos não se abre com pressa. É quarto preparado por mãe. Houve um segundo em que a casa inteira segurou o fôlego. Os homens atrás de Ildefonso deram um passo. O padre pigarreou. Elias fechou a mão na maçaneta. Piedade ergueu o queixo. Amanhã cedo eu volto com o oficial, rosnou Ildefonso, e com papel que fala mais alto. Ele foi embora com os 2 homens, sem olhar para trás, chutando uma pedra que não tinha culpa de nada. A Amália sentou-se e encostou o caderno da mãe no peito. O cheiro de anil subiu como reza. Tudo parecia ainda em aberto, mas alguma coisa dentro do quarto se aprontava, como quem espera a hora certa de bater na mesa. À noite, a cidade pequena é um ouvido. Qualquer passo faz história. No terreiro, o limoeiro riscou a parede com sombra de dedo. Amália reacendeu o fogão de lenha, porque posse também é brasa, e ferveu água com um punhado de arruda. Deixou a panela aberta. O cheiro foi até o corredor, como guia que se reconhece no caminho. No caderno, uma página dobrada escondia um bilhete da mãe, datado do mesmo 1874. Se tentarem te tirar por causa de papel, mostra, gente. Pede ao padre para ler em voz alta. O que Bernarda não conseguiu dizer, eu costurei aqui. O quarto tem outra boca, abre-se pela janela. De noite empurra a ripa de baixo. A janela do quarto, examinada de dia, parecia pregada para sempre. À luz da lamparina, Amália tateou a ripa inferior. Havia ali um pino de madeira que girava, escondido sob uma camada de tinta velha. Empurrou. A ripa cedeu, criando uma fresta por onde cabia um envelope fino, colado por dentro, do batente com cola de farinha. Era um envelope com selo seco do cartório da Câmara Municipal, data de 1874, e uma frase, somente a Amália. Dentro, uma cópia reconhecida do termo de doação, com rubrica do escrivão da época, antecessor do atual, e uma nota, registro a pedido de Ana M., a ser divulgado em caso de disputa. O corpo de Amália tremeu de alívio e susto. A tia e a mãe haviam previsto o mundo, como quem passa o dedo na mesa antes da poeira chegar. Amanhã, sussurrou. Amanhã a gente lê isso na frente de todos. Na madrugada, porém, a pressão apertou. 2 sombras passaram rente ao muro, falando baixo. Um rangido no portão. Alguém tentou a maçaneta da sala. Elias, que dormia no banco do alpendre por precaução, acordou na hora. Espantou as sombras com voz grossa e um pedaço de pau. Voltou pálido. Eles vão forçar, antes do papel virar pedra. Tudo parece perdido. Tem cheiro também. É cheiro de fumaça que ainda não começou, de chuva que não vai cair, de medo que ainda não tem nome. Amália segurou o envelope com o selo seco. Se aquele papel sumisse, sumia junto à paz do dia seguinte. A gente não espera, decidiu. A missa das 6 junta povo. O padre lê, o escrivão confirma. E quem quiser derrubar, derruba na frente da cidade. Deitou sem dormir. O retrato de Joaquim na mesa, o quarto aberto pela primeira vez, respirava com ela. O cheiro de anil, arruda e água quente costurou a noite. Quando o galo cantou, Amália já estava com o vestido escuro, o cabelo preso e o envelope guardado sob a cinta. Na matriz, banco de madeira, chão frio,
Piedade do lado, Elias atrás. O padre viu os três e inclinou a cabeça, entendendo sem palavra. Depois da bênção final, pediu que ninguém saísse. Esta cidade não precisa de segredo onde cabe clareza, disse, segurando o envelope. De selo seco. Vamos ouvir o que estava escondido para a hora certa. Leu alto, leu devagar. Falou o nome de Amália inteiro. Falou o de Bernarda. Falou o de Ana. Citou a data. Citou a rúbrica. Quando terminou, a igreja estava tão silenciosa que dava para ouvir o pano das saias respirando. Ildefonso se mexeu no fundo, os punhos fechados. Isso é antigo, rosnou. Lei nova não respeita bilhete de mulher. O escrivão, que chegara no meio da leitura e ouvira calado, respondeu do corredor. Lei nova respeita registro velho e posse. Se quiser contestar, conteste com um livro na mão. A cidade se dividiu em murmúrios. Mas era manhã, luz no rosto das pessoas. E quando a luz está toda acesa, o medo fica sem lugar. Ainda assim, Ildefonso jogou a última carta. Hoje, meio-dia, trago oficial. Hoje, 9h30, retrucou o escrivão. Eu registro o que precisa. E a senhora, Amália, volta para casa com papel que fala. Ele fez uma pausa. Li com gente. Voltou-se à rua com uma procissão de vizinhos atrás. Na esquina, o céu limpava a ponta de nuvem. Amália sentiu que a casa, lá na Rua do Rosário, ouvia de longe e esperava. Clímax é hora de escolha. A Amália tinha duas: aceitar o preço de ajuda de Ildefonso e perder o lugar que a mãe e a tia prepararam, ou enfrentar com o que tinha, papel velho com selo, seco, gente de pé e um quarto que cheirava ao seu nome. No cartório, o escrivão selou o registro com a pressa certa, sem tropeço, sem buraco. Transcreveu a doação antiga, anexou o termo de posse, anotou as testemunhas, carimbou com o brasão da Câmara, rubricou onde precisava. Às 11, entregou a Amália uma cópia com fita. Agora, se alguém vier, vem contra isso, disse tocando o carimbo. Não contra uma viúva sozinha. Voltaram em grupo. Na esquina, o relógio do sol batido na parede marcava quase meio-dia. Ildefonso apareceu de novo com o tal oficial que se revelou coroinha em dia. De recado, não autoridade. A cidade percebeu e riscou um sorriso discreto. Aqui está o registro, disse Amália sem levantar a voz. E aqui está a gente. Piedade cruzou os braços. Elias recitou devagar as linhas do termo. O padre, um passo atrás, presente sem se meter. O escrivão na sombra do batente como garante. Ildefonso tentou o último truque. Disse que a dívida vinha de uma compra de sal e tecido feita por Bernarda mostrou um papel novo. O escrivão pediu o livro de saídas da venda. Piedade trouxe. As somas não batiam. O carimbo era recente demais para a dívida antiga. O oficial baixou os olhos. Os dois homens que acompanhavam Ildefonso recuaram um passo, como quem não gosta de ser visto ao meio-dia. Chega, disse Amália com a calma de quem descobriu onde o medo mora. Quarto preparado por mãe não se vende por pressa. Se tiver justiça para fazer, a gente faz no livro. Aqui a gente fica. A palavra ficar ficou mais alta que os homens. Ildefonso guardou o papel falso, cuspindo para o lado para arrumar coragem. E foi, embora sem virar a cabeça. O peito de Amália desceu 3 dedos. O cheiro de anil voltou manso como recompensa. À tarde, ela varreu o quarto, lavou o pano da cômoda, pendurou no varal. O vento passou. A linha azul torceu, brilhando. Amália abriu o caderno da mãe na página onde estava escrito Malinha e respondeu, com a própria letra, cheguei. Nos dias seguintes, a casa ganhou vozes. Dona Piedade batia palmas de manhã cedo, trazendo pão. Elias se ofereceu para arrumar a janela com prego que não ferisse a madeira. O escrivão, vez ou outra, passava para conferir se a fita do registro não tinha soltado da moldura. Amália aprendeu a rotina nova. Lavar o pano com anil no sábado, pendurar no varal, guardar na cômoda quando seco. Não porque quisesse prender o cheiro do passado, mas porque entendeu que o nome da gente precisa de alguma coisa no mundo para se encostar. Ali a coisa era pano, letra e casa. Quando a chuva veio, as telhas responderam como sempre.
Umas cantaram, outras pediram. Concerto. Amália subiu na cadeira, tirou água da goteira com bacia e riu sozinha. Posse. Também é remendo. À noite, escreveu mais no caderno. Mãe, o quarto não é de assombro, é de preparo. Obrigada por ter pensado antes de mim. Não transformou a alcova em santuário. Colocou ali uma cama simples, uma cadeira e uma caixa com linhas e botões. Passou a costurar para a rua, cobrando pouco, aceitando pagamento em limos. Lenha, história. A casa, que quase virou cifra de dívida, voltou a ser conta de pão. De Ildefonso, ouviu dizer que foi tentar vida em outro canto. Papéis que não batem pesam em bolso de calça. A cidade, com o tempo, parou de falar dele. Falou mais de Amália. Não com espanto, mas com o respeito silencioso que se tem por quem fica de pé, sem barulho. Toda tarde, antes do sol cair, um cheiro de anil e arruda passava pelo corredor e encostava na parede. Não era milagre. Era a memória aquecida de água. E era suficiente. Na última página do caderno, Amália escreveu a data e uma linha só. O quarto, fechado, abriu meu nome. Depois fechou o livro, soprou a lamparina e deixou a casa. Fazer silêncio de noite, aquele silêncio que não assusta. O que abraça. Se essa história te prendeu, fortalece com o like e a inscrição no O Dossiê do Tempo. Me conta nos comentários de qual cidade, estado você está assistindo. Quero ver até onde a voz da Amália chega. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que esteja lutando para ficar em algum lugar ou para abrir uma porta antiga com a chave certa. Até a próxima.